Aqui no nosso estúdio eu recebo o Bertil. Obrigada, Bertil. Ele vai contar a história dele pra gente. Por nada, boa tarde. Boa tarde. E a gente também recebe aqui a Gisélia Freitas, ela é psicóloga. Vai ajudar também, né, os nossos telespectadores que se encontram nessa situação. Boa tarde, Gisélia. Bertil, vamos lá. Você chegou a que ponto com o jogo? Olha, eu cheguei a ponto de não dormir à noite, ficar no jogo, né? Atrapalhar o meu trabalho, que eu sou representante comercial. Então, o difícil é, melhor, aconselho os outros a não começar. Porque depois que você começa no início, vai se prolongando, você ganha, o jogo vai te dando uma proporção, um valorzinho, mas depois vai te tomando tudo. Você também chegou a comprometer o dinheiro que você iria usar para fazer alguma coisa na sua vida pessoal, na sua família, na sua casa, com o jogo? Sim, eu me perdi a situação de... Poderia estar hoje com um carro melhor no meu trabalho, né? Assim, proporcionar uma vida melhor para minha família, meus filhos. Então, acabou atrapalhando, né? Isso, né? Olha só, eu convido você aí de casa, se você se identifica com o relato do Bertil e você também já viveu essa experiência com os jogos, como é que está a sua situação? Manda pra gente seu comentário, são 2 horas e 34 minutos, porque a Gisélia já está aqui para contar pra gente justamente a que ponto esse vício em jogos pode chegar, Gisélia, de comprometer o que a gente está falando da nossa casa, né? Está falando ali do habitat, da residência da pessoa. É importante esse debate, né? Até porque, só para contextualizar, o vício em jogo é chamado de ludopatia, ou seja, foi colocado como um problema de saúde pela Organização Mundial de Saúde em 2018. É algo dentro das patologias muito recentes. E por que se vicia? É importante entender as causas para ajudar a combater por conta das consequências que são muito prejudiciais, né? Então, o sistema nervoso central, o sistema nervoso cerebral, ele recebe a mesma quantidade de dopamina, né, que são neurotransmissores, estímulos do prazer, do que quem é viciado em questões de dependência química. Quem tem dependência química com álcool, com droga, é a mesma coisa. Então, mas por que o jogo? E o jogo tem um agravante, porque essa incerteza de ganhar ou não ganhar, né, essa recompensa intermitente, né, que a gente chama, ela libera mais dopamina ainda, né? E às vezes, por que a pessoa continua mesmo depois que perde, que está perdendo? Porque existe uma necessidade de recompensa cognitiva em tentar ganhar. Poxa, perdi, agora eu vou ganhar, né? Eu preciso recuperar aquilo que eu perdi. Aí foge ao limite, né? E aí nessa tentativa piora. E a questão que é importante envolver o discurso da psicologia, né, Robertinha, é que não é a recompensa, na verdade, não é o dinheiro, é a recompensa emocional. Porque geralmente isso aí é porque pessoas que têm algum tipo de transtorno, ansiedade, depressão, solidão, preocupação é muito mais em excesso. A sensação do ganhar do que o dinheiro em si. É, porque não é o dinheiro, é o jogar em si, essa dopamina da intensidade, ganha, não ganha. E às vezes aqueles pouquinhos que ganham é intencional para motivar a recompensa intermitente para que agora eu vou. Então, essa dúvida gera mais dopamina no cérebro, a pessoa fica ainda mais dependente. É esse prazer da dúvida, incrível que pareça, gera essa questão. E aí a pessoa que já está com as suas condições emocionais gera um processo do quê? De fuga. Tem como driblar essa dopamina no cérebro no momento que a pessoa está querendo jogar? Daqui a pouquinho você conta pra gente. Mas antes, eu vi o Bertil concordando plenamente com essa sensação do prazer. Era isso que te motivava? Sim, Roberta, principalmente nos momentos assim que você está só, na solidão. Então, é onde que você vai... o dinheiro para você não tem valor naquele momento. Não importa, é satisfazer o seu ego naquele momento, igual a doutora falou. Então, hoje eu já me politiquei referente a isso. Não invisto valores altos mais em jogos, não jogo. Eu achava que eu não era viciado, então acabei depois vendo que eu já estava envolvido totalmente. Depois de quanto tempo, Bertil? 5 meses, mais ou menos, fiquei envolvido no jogo. Hoje eu consigo burlar, como eu disse na informação que eu passei para vocês, no momento que vocês estavam dando uma entrevista também referente ao jogo. Hoje, o que eu faço? Faço e aconselho, alguns amigos também fazem.
você tem recebeu o seu pagamento, você tem o seu financeiro, que faça uma aplicação que você não possa movimentá-la, porque com o Pix, com essas facilidades, fica muito prático. Você tem uma recaída no momento, então você hoje trabalha, pague, chega primeiro, recebeu os seus pagamentos, pague suas contas, faça suas obrigações que você tem que fazer, e aí faça o quê? Faça uma aplicação na conta privada, ou trabalhe até mesmo em espécie. Eu tenho amigos hoje que, para burlar o sistema, burlar também, compraram um cofre hoje, guarda o seu dinheiro em casa. Devido à facilidade de você ter um Pix, fazer o depósito, aquela ansiedade. Hoje eu tenho ansiedade. Então, para mim, eu aprendi. Hoje eu cumpro com as minhas obrigações, faço a aplicação se tiver que fazer, no momento que eu não posso tirar essa grana da conta, né? Então, é onde que eu consegui burlar o sistema, quando eu disse para você da última vez. Muito bacana essas dicas, né? De quem realmente passou por isso e de algo que funcionou com ele. Vou abrir espaço aqui para as nossas participações. Já tem muita gente trazendo para a gente a experiência, o relato sobre esse assunto. Robertinha, aqui é a Regiane da Serra. A minha irmã joga, mas segundo ela, não é possível ter esse controle. Mas acho que uma hora pode dar ruim. Todo cuidado é pouco. Ou seja, já chamou a atenção da irmã. Né? Se a irmã já está observando que ela joga muito, vocês estão falando, é verdade, eu estou aqui jogando e não ganhei nada, a pessoa diz. Inclusive, essa pesquisa mostra que mais de 70% das pessoas que foram entrevistadas disseram que elas mais perderam do que ganharam nesses jogos. Tem outro relato, um cliente perdeu a casa, o carro, está morando de favor e pede dinheiro na rua para jogar. Pois é. Vamos lá, deixa eu aproveitar e parar aqui nesse comentário, porque é o seguinte, o Bertil falou que ele deixou, por exemplo, de trocar de carro. Isso é uma coisa. Agora, qual é a dimensão desse impacto no psicológico da pessoa quando ela perde ali o dinheiro que era para pagar a moradia dela, Gisélia? A depressão, ansiedade, se complica, perda de sono, ele cai num processo depressivo, porque ele não quer fazer isso, é um vício, né? Então, ele vem um processo depois de culpa. Por isso que é importante, como ele falou, a autoconsciência, ter a ciência e ter a noção, sim, aceitar, eu sou viciado, né? Porque tem gente que fala, não, é só por diversão, não, só foi por curiosidade, então, e depois acaba se enrolando. Essa perda é grande, é financeira, é perda familiar, perda social, perda também emocional, a perda emocional que entrou para ganhar, né? Ele falou assim, me sentia sozinho. Então, geralmente o ganho é emocional, não é o dinheiro. Por isso que mesmo a pessoa perdendo, ela continua, porque gera uma sensação de que vou recuperar, que vai dar certo. E depois, quando passa aquilo, eles entram em depressão. Tem outro relato aqui. Roberta, graças a Deus eu me libertei disso, mas para isso acontecer, eu tive que tirar todas as minhas contas do Pix. Olha aí, mesma estratégia que o Bertil adotou, viu, gente? Porque a partir do momento que você coloca na plataforma R$50 e ganha 200, você vai querer apostar mais alto, né? E aí você perde, você fica nervoso ou você deposita, mas quando você vai olhar o seu saldo na conta, não tem mais um centavo. Hoje me sobra dinheiro, não tenho interesse nenhum de jogar. Resumindo, estou liberto dessa tentação, tá? Tem outro relato. Boa tarde, Roberta. Meu nome é Lara. Eu já gastei o meu salário todo com o jogo e depois, atacou a ansiedade. Você também falou sobre ansiedade aqui com a gente, né? Sim, Roberta. Eu tenho um nível de ansiedade, como eu sou representante, eu lido com o público também. Assim, chega uma situação que você está só, acaba você tendo que fazer alguma coisa para aquela necessidade, é onde que entrava o jogo. Então, no meu caso, consegui burlar a situação da forma que eu falei e expliquei. Eu tenho amigos meus hoje, igual você relatou, eles consomem álcool também. É mais um agravante quando a pessoa está embriagada, que perderam muito mais do que eu e que tiveram pessoas na situação que você disse, que é o quê? Passar a necessidade de até ficar sem pagar o aluguel, de pegar o dinheiro emprestado com a sua esposa dentro de casa. Eu cheguei a ponto de perder a minha economia que eu tinha. Hoje, graças a Deus, não uso, não faço. Então, é um conselho para as pessoas mesmo que estão hoje no jogo, tentam burlar a situação, não joguem, não comecem. Agora, olha só que interessante, você disse, Bertil, hoje eu cheguei a perder a economia que eu tinha, né? O que te levou
a jogar? Já que você tinha uma economia que muita gente pensa que a pessoa é atraída pelo jogo por questões somente financeiras. Mas já que você tinha uma reserva, o que te levou para o jogo? Influências, televisão, esses influenciadores, aquele de querer mais, o que a pessoa sempre quer mais. Então, tentar dar uma vida, entre aspas, à minha família melhor. Então, achava que ia resolver meu problema. Todo mundo comentava que ganhava, que estava ganhando, e amigo meu chegava. Hoje eu faço ao contrário. Falo com meus colegas para não entrarem, porque é furada. Gisele, eu tinha deixado uma pergunta no ar, né, sobre como driblar essa sensação de prazer. Então, é difícil, né? Abrir mão do prazer. Por isso que é difícil. Senão a gente estaria tendo esse discurso aqui. Que bom, primeiro vou usar o exemplo dele. Aceitação, eu sou. A partir daí procurar tratamento, porque dificilmente, são poucos que conseguem sozinho. É um processo terapêutico, principalmente cognitivo, né? E aí conversar com a família, buscar terapia, se ocupar de outra forma. Como ele disse que ele sentia sozinho, é um processo de ocupação, por isso que a recompensa emocional e não é financeira, senão ele pararia quando parasse de ganhar. O que ele pode ocupar? Atividade física, ler um livro, uma pós, né? Ou tentar achar outros substitutos que também geram dopamina, esses neurotransmissores, geram prazer. Então, aí cada um vai ter que procurar, mas principalmente começar a cortar e depois procurar tratamento. Não aconselho a fazer 100% sozinho, nem que seja com a ajuda da família, por ter uma rede de apoios, porque é difícil, sabe, Roberta, sair. É um vício. Tem muitos relatos aqui, ó, tem gente pedindo ajuda até pela esposa, para a esposa. Minha esposa está nesse mesmo caminho, ela trabalha, aí quando chega não tem tempo para mim, é só joguinho, a pessoa diz. Tá? E tá ficando difícil demais, eu não quero me identificar, nem falar o nome dela. Outro relato, vendi minha moto e joguei tudo. Hoje não tenho mais nada, jogo é perigoso, perdi tudo que eu tinha. Também tem um comentário, eu não consigo ficar com o dinheiro na conta sem não jogar, eu só perco. Né? Qual a estratégia para pessoas que tem dinheiro na conta, será que de repente fazer o que o Bertil falou, né? Igual o amigo que às vezes tem cofre em casa. É uma boa. Tem um livro, eu já li muito sobre psicologia financeira, né? Então, uma pessoa que ela não tem essa autogestão, ela tem que aprender a ter autogestão financeira, só que uma coisa impacta na outra. Por isso que eu falo da rede de apoio. Por que não passa para a conta? Vamos supor que a sua esposa não seja uma pessoa sensata, põe tudo para ela gerenciar e pagando as contas da família. Então, recebeu o pagamento, vai direto para a conta da esposa, de um filho, né? De um amigo, de alguém de confiança que pode ser isso, ou um sistema realmente de gestão financeira, um terceirizado. Não aconselho nesse período ainda que está em um processo de desligamento mental desse processo a receber dinheiro, porque cai na conta é tentador. E ele fala, agora é meu dia. Sempre acha que aquela vai ser o dia de recuperar. Tem aqui também outro relato. Meu amigo perdeu o emprego por conta do jogo, de tanto jogar, né, no horário de trabalho. Eu conheço uma pessoa que ganhou 70 mil reais, jogou de novo e perdeu tudo. Olha, é emoção, né, que nunca acaba, E, Gisele, como é que é o tratamento desse tipo de vício? É terapia cognitiva comportamental, né? Estímulo-resposta. Se ele está recebendo um estímulo de prazer por conta do jogo, é substituir esse estímulo, né? Então, a terapia é importante. Se não, não tem tempo, tem dinheiro, ou mesmo não tem tempo de procurar, tentar essa rede de apoio e suprir isso de uma outra forma, um processo de recompensação de uma outra forma. O que te gera prazer que você pode substituir, né, com relação a isso. E fazer realmente um acompanhamento também psicológico, porque existe um buraco, um vazio, sabe, que levou a essa dependência. Geralmente existe sim uma angústia, uma ansiedade, um mal-estar que leva a esse estado. E o tratamento é um tratamento que começa com a autoconsciência, busca um profissional, processos recompensadores, apoio da estrutura familiar é muito importante e cortar a culpa, porque o sentimento de culpa faz a pessoa recair. Você está em qual processo, Bertil? Robertinha, hoje eu posso dizer assim que estou saindo, me desligando do jogo. Porque eu passei por isso tudo, essas fases todas. Inclusive, conversei com um profissional também do ramo de psicologia, que me deu algumas instruções referente a isso. Essa agonia de você querer sempre jogar
você tem que ocupar fazendo com amigos, colegas, fazendo uma atividade, como a doutora mesmo disse, isso é muito importante. E, assim, agradecer muito mesmo, principalmente aos meus colegas de trabalho, onde eu trabalho, e meus clientes, por eu também procurar se envolver com as pessoas e não ter aquele momento só. Isso é importante. A minha esposa, nesse momento, atrapalhou até meu relacionamento. Fico até emocionado em falar. Ela até hoje não acredita. E pela pessoa que eu sou, pela inteligência que eu tenho, assim, chegar a esse ponto de chegar e perder essa economia minha. Então, assim, aí hoje eu me culpo. Gente, por quê? Que ponto que eu cheguei? Então, assim, tem pessoas, eu até falei com ela, tem pessoas que podem até fazer o pior por essa culpa, né, doutora? É complicado, eu fico preocupada nesse processo final, sabe, Robertinho? Porque gera um buraco maior, aí ele vai tentar compensar. Se não for o jogo, vai ser outros tipos de retorno rápido, que geralmente é dependência química, né? Então, não é legal. Tem um relato aqui também muito forte, assim como o do Bertil, né, que a gente está aqui bem impactada com a sinceridade, com a forma que ele está abrindo esse assunto para a gente, para levar esse alerta para você de casa. Tem uma mãe falando que ela, não só ela joga, como ela também conseguiu viciar o filho. Isso é contagioso, assim, no ambiente? Totalmente. Assim como é droga, assim como é o álcool, assim como é a agressão física, é um processo sistêmico que você vai projetando ali no meio, vai aprendendo, né? E se for criança ou adolescente que já são viciados em tecnologia, é um prazer viciado a um comportamento já ativo atual. E o principal, depois de perceber e passar por isso todo, só voltando à questão da culpa, é se perdoar, Roberta. Então, o perdão pessoal é muito forte. Você já atingiu esse perdão? Sim, já atingi esse perdão, é o que eu ia acabar de dizer. Assim, comigo mesmo. Então, agora é tentar atingir meus objetivos que eu tenho, cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos, né? E eu acho, assim, que as pessoas que estão por trás disso, vigiar muito, né? Tomar muito cuidado do que fazem, que deixa muitas famílias sofrerem, muitas pessoas sofrendo com essa situação, que, assim, é um caminho sem volta, é como se fosse um vício de bebida. Eu acho que, você falou um vício de bebida, eu acho que é até pior, mais destruidor, porque você não está se destruindo a si, está destruindo os bens da tua família, tudo que você conquistou. Então, eu acho que os nossos políticos também tinham que olhar por isso aí, se isso é normal, se é legal. Eu acredito que tinha que ter uma forma de ser punido, porque eu não concordo com essa situação de ser tão livre, acesso aos jogos, e, assim, pessoas estão se destruindo lares, destruindo tudo que tem. E o vício, ó, é daqui para ali. Sim. Ele falou que em 5 meses ele chegou a essa situação. Muito rápido. Né? Obrigada, Bertil, pela sua participação aqui com a gente. Obrigada a você, Agradecemos Albertinha. imensamente a Sim. sua colaboração com esse assunto, que é preciso ser dito, é preciso levar esse alerta para os nossos telespectadores. Viu? Obrigada também, Gisélia, pela sua presença. Queria mandar um abraço para os meus amigos da Dinâmica, aonde eu trabalho. Tá bom? Obrigada. Boa tarde a todos. Tá certo, obrigada. Nós que agradecemos.